Olá, seja bem-vindo a mais essa videodica do circuito. E o assunto de hoje é QR Code. Sim, a gente vai apresentar para você uma solução totalmente desenvolvida em VBA, sem nenhuma gambiarra no meio, sem consultar a API do Google, sem importar imagem, sem uma macro que chama informação daqui, dali, sem pagar componente de terceiro. A nossa solução é 100% VBA. E ela é muito fácil de ser implementada. Vem para a tela. Bom, a gente já abriu aqui a tela do Excel e vocês podem ver que nós temos 3 itens aqui. 2 componentes, o primeiro componente é a imagem, o segundo componente é o botão e o terceiro item é a informação que a gente quer transformar em QR Code. Os componentes eu inseri a partir do menu aqui do desenvolvedor do Excel. Então, eu inseri um controle de imagem e um botão. Tranquilo? Agora, vamos lá ver o código. Então, estamos aqui na tela de código. O que eu fiz aqui na nossa telinha de código? Eu criei um módulo chamado QR Code e copiei e colei todo o nosso código para cá, tá, gente? É muitas linhas, são muitas linhas de programação. É muito conteúdo, são muitas funções intermediárias para poder chegar nas funções finais, que são essas duas primeiras que estão aqui, que já estão declaradas como públicas, que são a QR Code Gen Barcode e a QR Code Gen Encode. Qual que é a diferença entre elas? A Gen Barcode, o produto final dela, o resultado dela é uma imagem, tá? É um bitmap. E essa segunda aqui, ao invés de gerar o bitmap em si, ela gera as informações, joga as informações na memória por uma questão de operação, principalmente nos relatórios do Access, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a nossa planilha e vamos analisar esses parâmetros aqui, são muitos parâmetros que são iguais para ambas funções. Vou voltar lá no evento. Então, o que eu faço aqui? Eu gero um bitmap para esse objeto aqui, image1, a partir dessa função, QR Code, Gen Barcode. E todos esses parâmetros aqui, que todos têm relação com o QR Code. O primeiro parâmetro, que está armazenado nessa célula aqui, 14,1, é justamente a cadeia de caracteres ou os dados que eu quero transformar em QR Code. Então, é lá que eu vou colocar o meu texto. O segundo parâmetro, que é esse número 0, é a cor do QR Code. O nosso QR Code tem cor de fundo branca e o 0 é a cor preta. E você pode pôr qualquer cor e qualquer meio tom aí, se eu não me engano, usando RGB. Eu não me atentei muito como programar a cor. Não é digamos assim, o evento principal da noite hoje, né? Mas você pode usar vermelho, verde, azul e os tons combinando eles. O próximo parâmetro é a largura e a altura do módulo, tá? É a largura do quadrado do módulo, aqui está como 60. O próximo parâmetro que está marcado como verdadeiro, ele diz respeito a se o pixel que eu vou usar vai ser um quadradinho ou vai ser uma bolinha, tá? Essa nossa função ela gera um QR Code mais bonitinho de bolinha. Se eu colocar um falso aqui, um falso, ele passa a trabalhar com bolinha como pixel e não como quadradinho. O próximo parâmetro diz respeito à tolerância de leitura ou de gravação de dados do QR Code. O QR Code tem 4 níveis de tolerância. O que é a tolerância? Imagina que você tem um QR Code impresso e na frente desse QR Code caiu uma água, uma sujeira e borrou o seu QR Code. Ou então você colocou um logotipo da empresa, uma marca sua. O que vai acontecer? Esse logotipo, ou a sujeira, ou o borrado, eles vão apagar os pixelzinhos, que na verdade são bits, que estão lá no QR Code. Quanto mais alto o nível, maior a taxa de sucesso de você conseguir ler o QR Code, mesmo que aconteça algum acidente, com a parte gráfica, com a impressão ou com o desenho do seu QR Code. Se você colocar o QR Code mais de tolerância menor, ele vai gerar um QR Code menor, com muito menos bits, só que se acontecer qualquer defeitozinho no QR Code, na impressão, ou cair uma sujeira ou molhar,
ele vai ficar ilegível. Enquanto você colocar o código mais alto, a tolerância mais alta, ele vai gerar um QR Code bem grande, com vários bits redundantes em várias partes do QR Code, mas em compensação, você praticamente não vai ter problemas na leitura do QR Code. Os próximos dois parâmetros dizem respeito aos níveis de dados, tá? O QR Code ele tem nível de 1 a 40, dependendo do tamanho dos dados que você quer transformar em QR Code. Na prática, o que isso significa para a gente? O nível 1 gera um QR Code bem pequenininho, um quadradinho pequenininho, e o 40 gera um senhor QR Code muito grande, tá? Você pode querer trabalhar não necessariamente com um QR Code menor, mas um QR Code nível 5, 6, para chamar um pouco a atenção do usuário. E no outro lado, o 40, o nível 40, de repente ele fica muito grande para imprimir ou para caber na sua tela. Então você tem que dar uma balizada aí. A princípio, deixa aqui 1 e deixa aqui 40. O próximo parâmetro diz respeito ao mascaramento do QR Code, a máscara que você coloca na frente do QR Code. Para que serve isso? Isso é uma regra obrigatória. Se eu não me engano, existem 10, 11 ou talvez um pouco mais tipos de máscaras diferentes no QR Code. Para que servem essas máscaras? Imagina que você tem um monte de quadradinho branco ou preto, né, ou da mesma cor, todos em sequência, um na frente do outro, um do lado do outro, um do outro lado do outro. O que acontece? Se você tiver muitos quadradinhos brancos, você vai ficar, na verdade, com um quadradão branco. E se tiver muitos quadradinhos pretos, vai ficar com um quadradão preto. Isso atrapalha a leitura do QR Code. Então, a própria norma do QR Code, ela determina que em situações estatísticas bem objetivas, você use a máscara 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Eu sugiro deixar isso aqui no alto, tá bom? Para não entrar em muitos detalhes. Aí você só vai mexer isso manualmente quando você souber exatamente o que você está fazendo. E, por último, esse aqui é um parâmetro dessa função específica. O que esse parâmetro, quando ele está verdadeiro, true, ele faz? Imagina que a gente tenha colocado aqui um código low, um código baixo. Se o QR Code final gerado tiver espaço que caibam mais bits, se essa função estiver habilitada, ela automaticamente codifica o nosso QR Code para o próximo nível de tolerância, sem alterar o resto. Então, assim, é uma função bem inteligente. Eu sugiro deixar ela no true, tá bom? Bom, depois que eu gerei o QR Code, o que mais que eu preciso fazer que é absolutamente essencial? Eu preciso redimensionar a imagem gerada pelo QR Code. Se eu tenho uma quantidade menor de dados, por exemplo, se eu tenho um número de telefone, tem uma quantidade de dados que é muito menor, por exemplo, do que o endereço de link do nosso canal aqui, do canal do Circuito VBA. Então o QR Code com link do canal do Circuito, ele é uma imagem muito maior, ou pelo menos maior, do que se fosse codificado só um número de celular, por exemplo. Então a gente precisa redimensionar a imagem. Esse fator aqui que eu estou dividindo, tanto a altura como a largura final da imagem, esse número 34, eu dei uma lida no código e fiz alguns ajustes assim. Para a minha tela, o fator 34 deu certinho. Então ele gera a imagem, o container da imagem, sem deixar nenhum espaço em branco. Eu sugiro que você teste isso conforme a resolução da sua tela ou da sua impressora, tá bom? Bom, tá explicado. Vamos voltar lá então para a nossa telinha do Excel e vamos ver o resultado disso tudo. Então, voltamos aqui para a nossa tela do Excel. Então eu tenho a imagem para teste, o botãozinho que a gente vai apertar e o principal aqui que é a variável, que é o dado que eu vou codificar. Essa imagem está pré-codificada com esse link, tá bom? O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou tirar o link daqui, né? Senão ele vai lá para o canal, remover hiperlink. Vou gravar isso aqui, vou dar um Ctrl C. Ctrl C, selecionei, Ctrl X, recortei. Então aqui está em branco, vamos ver o que acontece. Ele não gera o QR Code. Se eu escrever o meu nome aqui no QR Code,
ele vai mudar a codificação e o tamanho da imagem. Então dei o Enter, agora clico no botão e pá! Aconteceram duas coisas. Eu recodifiquei todos os bits, os pontinhos claros e escuros, e o tamanho da imagem foi redimensionado, porque aqui tem menos informação do que, por exemplo, aqui. Vou recodificar o QR Code. Se eu apontar a câmera do meu celular agora para esse QR Code, ele vai procurar abrir o link do nosso canal. Agora eu vou voltar de novo para o código, só para vocês verem como é a formação do QR Code com bolinhas ao invés de quadradinhos. Voltei de novo aqui para a tela do código, então esse parâmetro true aqui, que está como verdadeiro, eu vou colocar como false. E ele deve criar o QR Code com bolinhas. Vamos voltar lá para a tela inicial do Excel. Voltamos para a tela, vou gerar o QR Code. Cadê o meu mouse? Está aqui. Não está aqui. Sumiu o mouse, está aqui. Então, está aqui, vou gerar o QR Code. Está vendo que os pixels ficaram arredondados, inclusive os quadros de referência, os 3 quadros. Tá? Vou escrever de novo aqui o meu nome, se ele permitir, e ele vai recodificar com os pixels redondinhos. Olha só, ele gerou uma outra imagem, é uma imagem mais bonitinha aí, mais simpática, tá certo? Vou voltar de novo lá para o código, vou alterar outro parâmetro. Vou voltar aqui para os quadradinhos, ao invés dos redondinhos, então vamos colocar aqui o true, os pontinhos viram quadrado. Agora vamos ver se ele me dá as opções aqui. Eu vou tirar esse parâmetro e vou colocar um baixo. Vocês vão ver que ele vai recodificar a mesma informação, porém, ó, ele me dá aqui... Tá, ficou na frente, não deu pra gente ver. De novo. Ele tem aqui o médio, o quarto e tal. Eu vou colocar esse aqui, ó, tem o alto, o baixo, o médio e esse quartil aqui, que eu não sei se é o mais alto ou o mais baixo. Eu vou colocar no low, que é o mais baixo, e vou voltar lá para a tela do Excel. Vamos ver como é que ele gera o QR Code. Estou aqui na tela do Excel, vou gerar o QR Code. Ele está gerando com link. Agora, ó, vou colar aqui o link do canal, que tem mais informação. Não, já perdi o link do canal. Então, vou colocar qualquer coisa aqui, só para a gente ver ele recodificar. Ele gerou um código que aumentou a imagem e agora eu vou alterar e vou colocar no nível de tolerância maior. Vocês vão ver que ele vai aumentar o tamanho do QR. Então voltamos para cá. Onde está low aqui no ECC, que é a parte de erro, correção de erro, eu vou colocar aqui high, que é alto. Vamos voltar de novo lá para a tela do Excel. Voltamos aqui para a telinha do Excel, vou recodificar a mesma imagem. Tá vendo que ele aumentou o tamanho do código? Porque ele está colocando vários pixelzinhos aqui de redundância. Tá legal? Então isso é muito importante para você considerar o espaço que você tem para o desenho do QR Code e se vale a pena ou não colocar uma redundância maior ou menor. E para finalizar, eu vou colocar o link do canal aqui, nos dados que ele vai codificar. E vamos fazer o teste derradeiro. Então, eu vou clicar aqui, ele vai recodificar. Agora eu vou apontar a minha câmera para o QR Code e ele deve levar para o link do canal. Teste feito e funcionou direitinho. Se você gostou desse vídeo, de outros que tem aqui, curta o canal, compartilhe, deixe nos comentários os assuntos que você gostaria que a gente abordasse. E deixa também nos comentários as suas dúvidas e as suas sugestões, inclusive para melhorar o código. Obrigado pela sua audiência e até a próxima videodica.